Eu gosto sempre de ter esse livro na mão quando eu tenho que conversar sobre a história do cinema americano nos anos 70, que na verdade é uma história que começa em 1967. Antes de tudo, bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. Se você ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Fonseca, eu sou crítico de cinema, roteirista, em especial fã de Martin Scorsese e um espectador ávido pelo cinemão que o cinema americano produziu no que a gente chama de Nova Hollywood. Antes, como combinado na primeira aula, se você não esteve, vou dar um balancinho, mas se esteve, eu prometo ir direto. É o seguinte, a gente apresentou na primeira aula a figura do Scorsese como um grande cronista urbano, esse realizador que vem dos subúrbios de Nova York, filho de italianos, que tenta, aproveitando o acesso que ele tem a um novo parque artístico intelectual que se desenha em Nova York a partir do fim dos anos 50, construir uma narrativa para o mundo que vá na contramão da cultura, vamos dizer assim, subserviente aos modelos moralistas da América logo do pós-guerra. Inaugurar uma nova, rebelde, vívida maneira de pensar o mundo. Isso é o Scorsese. E uma dessas formas é dar voz à camada que opta por grupos de banditismo social, banditismo esse que a gente chama de máfia ou de milícia como maneira de sobrevivência. E esses espaços, eles só ganham uma legitimidade no cinema americano com mais... com um colorido dialético a partir da década de 70, em especial quando Francis Ford Coppola faz, em 1972, O Poderoso Chefão, que vira um fenômeno de bilheteria, um fenômeno de crítica e de público, e na sequência o Scorsese se lança em Mean Streets, que traduzido como Caminhos Violentos ou Caminhos Perigosos, existem essas traduções dentro e fora do Brasil. Uma coisa que é importante vocês entenderem sobre essa tal de Nova Hollywood. A gente dá o nome de Nova Hollywood para um momento histórico que começa no fim dos anos 60, para ser preciso, em 1967, quando dois realizadores, o Arthur Penn e o Mike Nichols, lançam dois filmes que dão conta das inquietações da juventude americana. O Arthur Penn, que é um diretor que vem da televisão, lança Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, e o Mike Nichols lança The Graduate, A Primeira Noite de um Homem. Aqueles filmes que mapeiam novas formas de expressão para a juventude, formas sexuais, afetivas, de amizade, elas demarcam um momento da América que exige não só um novo mapeamento das vozes juvenis, mas exigem uma nova cartografia sociológica. Se você entender um país como os Estados Unidos, ou uma cidade como Nova York, como um organismo, isso dentro de uma das vertentes da sociologia, que é o funcionalismo, a gente vai entender os subúrbios e as formações de grupo inerentes aos subúrbios como órgãos necessários à sobrevivência de uma cidade que passa por uma série de contradições econômicas que se traduzem como bolsões de exclusão. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem uma Nova York endinheirada, ou a Nova York de Wall Street, uma Nova York da Bolsa de Valores, ou você tem uma Nova York dos espaços urbanos dos grandes intelectuais ricos, de um mecenato altamente sofisticado dos grandes magnatas. E você tem uma cidade que se capilariza por guetos, por becos, e mesmo num espaço da Broadway que ainda não passou por uma oxigenação a partir do investimento de grandes empresas, entre elas a Disney, responsável por toda uma transformação em Nova York, principalmente a partir do governo do controverso Rudolph Giuliani nos anos 90.
A Nova York em que o Scorsese cresce, a gente está falando de um homem que em 2022, onde a gente está falando, tem 79 anos. Então a gente está falando aí de uma Nova York dos anos 40, dos anos 50. Uma Nova York pobre, uma Nova York de muitos imigrantes, imigrantes poloneses, imigrantes italianos, imigrantes judeus vindos de territórios como a Ucrânia, por exemplo. E nesses, além de toda uma comunidade de origem africana que enfrenta um mastodôntico e imperdoável açoite do racismo, bastante feroz. Infelizmente, racismo esse que dura até hoje, como a gente vê nos filmes de alguém que o Scorsese, inclusive, produziu em determinado momento dos anos 90, que foi o Spike Lee. Dentro daquele desenho dessa Nova York tão fustigada pela violência e pela exclusão, as máfias, os grupos mafiosos, eles aparecem como bolsões de resistência e bolsões de afirmação de uma identidade. As afirmações de identidade geram subjetividade e a geração de subjetividade gera arte. Não esqueça, tem uma frase do Ferreira Goulart que diz que a arte existe porque a vida não basta. Se a vida nesses bolsões não basta, a arte dos Scorsese, de uma certa maneira, é uma tentativa de dar vazão, de dar veio, de capilarizar isso que não é possível de ser represado, de ser mapeado. Dentro dos grandes filmes de máfia dele, que tem no Mean Streets um capítulo inicial, é o filme que dá visibilidade a ele internacional, em 1973, a partir de uma exibição na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes. O grande longa dele, imitado, copiado, falado, escrito, é Os Bons Companheiros, que dá a ele o prêmio de melhor direção no Festival de Veneza. Naquele momento, ele cria uma estratégia narrativa trabalhando numa montagem frenética da sua parceira Thelma Schoonmaker, uma amiga que encontra nele um veio de expressão essencial da sua cabeça voraz, de quase enciclopédia, cada plano dele é uma citação a grandes filmes do cinema. Os Bons Companheiros, ele se destaca por um filme, por uma frase. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Essa frase é dita pelo personagem do Ray Liotta, que nos deixou em 2022, um ator que, ao dizer essa frase, desde que eu me entendo por gente, eu quero ser um gangster, essa frase estabelece uma questão essencial para o Scorsese. O gangsterismo é um espaço de pertença, ainda que um espaço perigoso para os próprios personagens que a vivem e para o trem, para o mundo que o cerca. Mas essa violência, inerente a um processo de pertencimento, é vetorizado por uma exclusão que é a falta de amparo das instituições governais dos Estados Unidos geram. Não significa que o Scorsese, para usar uma expressão contemporânea, passe pano para a bandidagem, mas ele tenta de alguma maneira entender a gênese da bandidagem. Não por acaso, essa genealogia do crime vai ser repetida com a mesma estrutura narrativa de Os Bons Companheiros em Cassino, onde ele vai estender essa reflexão que ele faz para os bolsões de jogo que vão transformar Las Vegas num território vivo de um outro processo de aquisição de dinheiro, de movimentação de dinheiro, para além das bases morais da sociedade americana, do American Way of Life, com quem ele vai romper, e sobretudo em dois outros filmes. Um filme que nasce de uma literatura de inventário, quase estatística, que é o Gangue de Nova York, um filme que ele faz praticamente como que ele tentou fazer durante anos a fio, desde o fim dos anos 70, e só consegue fazer depois da tragédia do 11 de setembro, um filme que tem uma penca de indicações ao Oscar e transforma a figura do Daniel Day-Lewis no Bill the Butcher, numa fala seminal. Ele levanta a mão, a Nova York era dividida em 5 pontos criminais, ele bate na mão e fala: essa é Nova York, as 5 pontas de Nova York pertence à minha mão. E na sequência, em 2019, quando ele operacionaliza um processo de parceria com a Netflix, ou seja, com um canal de streaming, para gerar um filme absolutamente potente, que é quase uma carta-testamento para a sua geração, essa geração
da nova Hollywood, ou seja, uma geração que rompeu com os paradigmas personalistas de redenção de uma geração da Nova York que se cristaliza entre os anos 30 e os anos 50, sobremaneira, na era dos grandes estúdios. Ele vai gerar um filme como O Irlandês, que é um capítulo novo, um filme cheio de efeitos visuais, que transforma um Robert De Niro já septuagenário num jovem. E a partir desses efeitos especiais, o Scorsese demonstra a sua habilidade de lidar com essa nova ferramenta, que é a ferramenta do streaming, mas, sobretudo, seguir contando a história americana a partir da história do crime. O que a gente vai seguir fazendo nessa grande andança pelo cinema americano, na verdade o cinema internacional, a partir do Martin Scorsese, a partir da próxima aula, é seguir num outro caminho. Se a gente está falando aqui da ficção, a gente vai fazer uma passagem pela operação que o Scorsese faz pelo cinema documental, sobretudo o cinema musical, documental musical. E vocês vão entender a conexão dessa grande viagem dele, porque a música e o registro é essencial para se entender os Estados Unidos. Se você não me viu desde o começo, nunca me ouviu falar, eu desci neste planeta para, em nome do amor ao cinema, para a gente conversar e construir uma grande e louca e livre jornada de aprendizado mútuo no Cinema 365. Queria agradecer a vocês pelo carinho, pelo afeto, e a gente conversa agora na nossa próxima aula sobre o cinema documental de Martin Scorsese, o documentário musical, usando Shine a Light sobre os Rolling Stones como uma grande viagem pelo cinema. Valeu, galera!